Pessoal, boa tarde. Todos, todas e todos os camaradas que estão presentes aqui. Primeiro, queria pedir licença para vocês, o Guelo, a Raquel também. Eu acho que vim fazer uma palestra no sindicato como esse aqui dos metalúrgicos é uma responsabilidade muito grande. É um sindicato que é referência para a luta dos trabalhadores em todo o país e, portanto, também para a luta do povo negro. Então, parabéns por estar fazendo esse debate. Como já falaram, eu sou do Maranhão. Eu fui um cara que hoje entendo que foi expulso da escola em função do racismo. Abandonei a escola por volta de 15, 16 anos. O rap fez eu voltar a estudar, escutando uma música do Racionais. Nós construímos uma das organizações, à época, mais importante do hip-hop brasileiro, chamado Quilombo Urbano, que surgiu ainda em 89. Não tinha o nome Quilombo Urbano ainda, era só movimento hip-hop. Tratava só do debate social, não tinha ainda uma via racial. E ao ouvir uma música do Racionais chamada Voz Ativa, inclusive eu gosto de recitar ela, porque ela é muito emblemática para mim, que dizia o seguinte: precisamos de um líder de crédito popular como Malcolm X em outros tempos foi na América, que seja preto até os ossos, um dos nossos, que reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços. Essa música teve um impacto muito grande, todo mundo queria saber quem era esse cara chamado Malcolm X. E aí conseguiram uns livros para a gente. Foi o primeiro livro que eu li todo na minha vida. Li 2 vezes, porque o Malcolm X dizia que para entender um livro teria que ler 2 vezes. O cara que era mais velho do que eu, leu o primeiro, me falou que era muito massa o livro. Eu falei, é minha vez. Ele falou, não, tem que ler de novo. Então já... Mas com isso eu voltei a estudar, entende? Então foi um impacto para a gente em 92. E aí terminei meu era antigo 2º grau no Maranhão, que a gente chamava, com 26, entrei na faculdade com 27, sou formado em História e também sou mestre em Educação. E no ano seguinte, 93, teve uma galera do movimento negro aqui de São Paulo que, se aproximando do 20 de novembro, resolveu ir para um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Vários militantes do movimento negro pediram as comidas mais caras. E na hora, baixaram a conta, os caras falaram, nós não vamos pagar, porque isso aqui tem a ver com a dívida histórica que esse país deve aos pretos. Foi uma iniciativa, talvez a época, a iniciativa que teve mais impacto em relação à política de reparações históricas, que é o tema que a gente vai tratar aqui. E por que é a política de reparações históricas? O que significa reparação histórica? A escravidão foi o maior crime da história da humanidade. O Brasil foi o país que recebeu mais africanos na condição de escravizados. Eles falam aproximadamente aí 5 milhões, mas que vieram para cá, fora os que nasceram aqui, fora os que morriam no deslocamento do interior da África até os mercados, fora os que morreram na travessia do Atlântico, considerado o maior cemitério a céu aberto da história da humanidade. 40% dos nossos antepassados escravizados não chegavam com vida no Brasil. 7 anos, a expectativa de vida dos nossos antepassados aqui no Brasil, justamente para mover o tráfico de escravo, que também ajudou na acumulação de capital na Europa. Não foi só a escravidão, o tráfico de escravo também. E quem mandava, inclusive, nesse país não eram nem os senhores de escravos, os mais poderosos eram os traficantes de escravos. E o nosso povo cumpre uma série de tarefas, é muito importante que a gente entenda isso, a relação entre o racismo e o capitalismo, porque o próprio racismo ele é uma ideologia orgânica do capitalismo, que a escravidão foi organizada fundamentalmente para fazer esse sistema se desenvolver. O nosso povo era tratado como uma mercadoria, o nosso povo era tratado como um objeto falante, e o nosso povo também era uma moeda não metálica, porque a acumulação de capital tinha que acontecer na Europa. Então, muitas das vezes, os europeus, mesmo comprando os produtos baratos aqui, eles utilizavam o escravo como moeda para trocar pelos produtos, para que a acumulação ocorresse na Europa e não na América. A forma como o nosso povo, que era uma classe, na verdade, porque a principal contradição da escravidão era a luta de classe entre os senhores de escravos em um polo e os escravos no outro polo, que infelizmente durante muito tempo a esquerda inclusive tinha uma tese de que a luta de classe iniciaria com a chegada dos europeus, e na verdade nós tivemos aí 380 anos atravessado por luta de classe extremamente violenta.
E os nossos antepassados resgatavam a sua humanidade, que era arrancada pela escravidão, justamente na rebelião. Em todos os estados, que eram províncias à época, onde era erguida as senzalas, automaticamente também surgiam quilombos. Caso do meu estado, Maranhão, que é considerado o segundo estado com mais terras e remanescentes de quilombola do Brasil. É a expressão de que o nosso povo não se conformou, o nosso povo não foi aquilo que Gilberto Freire tratou naquele livro dele, que foi publicado durante o Estado Novo do Vargas, de que no Brasil havia uma democracia racial e que a senzala se confraternizava com a Casa Grande. Muito pelo contrário. Os quilombos é um exemplo disso, é um exemplo das rebeliões. Não quer dizer que todos os escravos se rebelavam, não estou falando isso. Mas as rebeliões eram permanentes. E possivelmente o mais importante de todos é o quilombo do Palmares. O que não diminui a importância de nenhum outro. Mas é muito importante a gente resgatar o que significou o quilombo dos Palmares, até porque no próximo ano a gente vai entrar naquilo que nós chamamos Zumbi mais 30, que são os 330 anos de imortalidade de Zumbi dos Palmares, e vai ter várias organizações que vão tentar esvaziar Zumbi, esvaziar Palmares do seu conteúdo de classe. Palmares existiu por quase 70 anos, veja, numa condições completamente adversas, 70 anos. E Palmares se constrói no momento em que a Holanda invade o Brasil e que Portugal está dominado pela Espanha, a chamada União das Coroas Ibéricas. E naquele momento, quando abre fogo entre os grupos dominantes abrem fogo entre eles, a Holanda prometia aos escravos que se lutassem do lado deles, eles iriam dar a esses escravos a liberdade. As tropas luso-espanholas também ofereciam a liberdade para todos os escravos que lutassem ao lado dela. E a maioria dos nossos antepassados ali em Recife, que era uma das principais províncias, se não a principal província do Brasil, foi não ficar de nenhum lado, não ficar do outro e construir Palmares. O momento que Palmares mais cresceu foi justamente no momento que tinha uma guerra em cima, que os de cima estavam divididos. Isso criou a possibilidade de construção da unidade por baixo. Segundo elemento, Palmares possivelmente tenha sido a maior democracia da história da América, e era o maior quilombo da América. Eram cerca de 20 a 30 mil homens, mulheres, pretos, indígenas, brancos, pobres, prostitutas, todos aqueles que eram oprimidos por aquele tipo de sociedade iam até Palmares. E Palmares resistiu a várias investidas do exército, derrotou várias. A última foi a do Domingos Jorge Velho, que foi o que conseguiu, que ele era especialista em destruir, detonar com rebeliões escravas. Mas foi um negócio impressionante. A coroa portuguesa, inclusive, propôs acordo com Palmares. A treta entre Zumbi e Gangazumba tem a ver justamente com isso, de oferecer território para os quilombolas, para Palmares. A gente reconhece vocês, vamos dar um território só para vocês, vocês continuam com a economia de vocês, agora sob a condição de vocês não resgatar mais nenhum escravos, e qualquer escravo que se rebelar na senzala e for para esse quilombo, vocês nos devolvam. E Zumbi disse não, ou liberta todos, ou todos os escravos livre, ou não tem acordo. Esse é um exemplo muito importante de Palmares. Para Zumbi, todos os escravos deveriam ser libertos. E a economia de Palmares era diferente da economia da senzala. A organização palmarina era a negação da escravidão. Enquanto na senzala prevalecia a produção para atender o mercado externo, que se chamava de economia complementar, certo? No momento, cana-de-açúcar, depois vai ser café aqui no Vale do Paraíba, etc. Produção monocultura para atender às necessidades do mercado capitalista na Europa. Em Palmares prevalecia uma policultura comunitária. E atenção, não somos nós que estamos falando isso. Não é a esquerda que está falando isso. São os documentos da própria coroa portuguesa à época. Teve um holandês que estava compondo as tropas numa das investidas. Ele depois dá o relato e fala, lá é impressionante. Tudo é de todos, nada é de ninguém. Então era o oposto. Se produzia para alimentar os palmarinos. Uma estratégia de defesa impressionante. E atenção, Alcatune e Dandara eram grandes lideranças, porque geralmente as pessoas falam de Dandara
como a esposa do Zumbi. Era companheira do Zumbi, mas era a estrategista, responsável pela defesa militar de Palmares, capoeirista, inclusive. Capoeirista. Enquanto na senzala prevalecia as mulheres, eram objetos sexuais dos senhores. Isso que Gilberto Freire fala de confraternização entre a Casa Grande e a senzala, na verdade, era fruto de estupros. Estupros. E essas mulheres eram grandes referências. Prevalecia a poligamia dentro dos quilombos. Prevalecia também o que se chama de poliandria, porque havia um desequilíbrio entre a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Era o contrário. Inclusive, as mulheres tinham o direito, inclusive, de se relacionar com mais homens para tentar manter o equilíbrio no interior do quilombo. E isso registros da própria burguesia da época. Então, era o oposto. E a gente tem que reivindicar Palmares. Porque se o tráfico de escravos dava muito lucro, mas muito lucro mesmo, mas ao mesmo tempo também o tráfico era muito perigoso. Se os negros não conseguiam dormir, os escravos não conseguiam dormir direito no eito, a burguesia também não conseguia dormir direito na Casa Grande, porque era uma sociedade atravessada por tensão de classe permanentemente. E certamente os quilombos conseguiram desgastar com a escravidão. Não quer dizer que foram os quilombos que derrotaram, que acabaram com a escravidão, mas foram fundamentais. E, com certeza, se não fossem os quilombos, a quantidade de escravos que chegou ao Brasil teria sido muito superior a esses números que eu falei para vocês no início. E qual é o outro debate também? Por que a política de reparações históricas ela ganha força nesse momento? 14 historiadores de 11 universidades brasileiras resolveram fazer uma pesquisa para identificar a rota do tráfico de escravos no Brasil. E encontraram várias instituições brasileiras, não é coisa da época do passado não, ficou lá, que existem hoje e que essas instituições financiaram ou se beneficiaram do tráfico de escravos e da escravidão. E a mais importante de todas chama-se Banco do Brasil, que foi fundado em 1808, após a fuga da família real de Portugal para cá. Alguns estudiosos de universidade dos Estados Unidos fizeram um cálculo, utilizando uma série de critérios, e chegaram ao resultado que o Estado brasileiro, o Estado inglês, o Estado holandês, alemão, devem aos descendentes de escravos no Brasil dos africanos 145 trilhões de reais. 145 trilhões de reais. E o Banco do Brasil, inclusive, no momento ele vai à falência, no início da década de 1830, e ele ressurge. E atenção, nesse período de 30 a 50, o Brasil aprova uma lei que proíbe o tráfico de escravos, justamente para tentar, é a lei que o pessoal fala, lei para inglês ver, porque foi justamente o momento em que mais entrou escravos no Brasil, via contrabando. O Banco do Brasil ressurge em 1853, com acionistas estritamente ligados ao tráfico de escravos, e o Banco do Brasil surge para lavar o dinheiro advindo do tráfico ilegal de escravos. É esse banco que bancou a parte da Guerra do Paraguai, em que os negros foram colocados na linha de frente, que já era o processo de genocídio ali. E também foi o banco que financiou a imigração europeia para o Brasil. Evidentemente que nós temos muito orgulho desses trabalhadores europeus que vinham para cá, mas o projeto da burguesia brasileira à época era embranquecer a população brasileira. Embranquecer a população brasileira. Em função disso, a gente está com uma exigência ao governo Lula, que é o atual governo. Já foi enviado um documento, inclusive, que foi produzido pelos companheiros e as companheiras do Quilombo Raça e Classe, com uma série de exigências de política de reparações, já que o governo Lula é o principal acionista do Banco do Brasil. Nem precisa passar pelo Congresso. Não tem papo de que o Congresso é reacionário. Se quiser, tem política de reparações históricas. O Banco do Brasil foi notificado pelo Ministério Público e apresentaram uma carta vergonhosa de política de reparações históricas, que não tem absolutamente nada a ver com política de reparações históricas. E a gente está exigindo isso do Banco do Brasil. Titulação das terras de remanescentes de quilombo, demarcação dos territórios quilombola, um plano de construção de casas populares a custo zero para os afrodescendentes desse país, e uma série de outras medidas
que o Banco do Brasil deixe de destinar dinheiro para o agronegócio através do Plano Safra e que financie os pequenos agricultores, os quilombolas, os indígenas e assim sucessivamente. Tem como fazer isso. Agora, sobre a política de reparações históricas, por que ela sumiu? Ela está reaparecendo de várias formas. Por que ela desaparece? E como que ela reaparece? É muito importante a gente identificar isso, porque assim como vão tentar esvaziar esse conteúdo de classe de Zumbi dos Palmares, esse conteúdo de classe de Palmares também estão tentando esvaziar o conteúdo da política de reparações históricas. A principal experiência, ou a primeira experiência de política de reparações históricas foi nos Estados Unidos, após a Guerra Civil Norte-Americana, que foi a guerra mais violenta desse continente, em que o norte que estava se industrializando esmagou o sul, que era escravista. E após a derrota do sul escravista, teve toda uma política de tentativa de inclusão dos ex-escravos nos Estados Unidos, enquanto o Brasil ainda tinha uma escravidão. Haviam câmaras birraciais em que os negros tinham direito de sair como candidato, os ex-escravos, que tinham direito ao voto. As terras, boa parte das terras que pertencia aos senhores de escravos do sul, eram repassadas para os ex-escravos. Processo lindo. E é quando surgem várias organizações supremacistas, apoiadas à época nos democratas, que é a Liga Branca, os Camisas Vermelhas e, sobretudo, a Ku Klux Klan, e banharam de sangue a política de reconstrução negra, que é considerada a primeira experiência de reparações históricas do mundo. Implementam um regime odioso chamado Jim Crow, que é aquele regime de segregação racial dos Estados Unidos. Um dos elementos fundamentais para isso foi justamente destruir com a política de reparações históricas, política de reconstrução nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, essa política ela continua todo o século XX como sendo o principal programa que unificava o movimento negro mundial. Durante quase todo o século XX. E que ganha mais força ainda depois do Holocausto que teve contra os judeus, já que a Alemanha nazista foi obrigada a reparar os judeus. A nazista não, já depois do nazismo, inclusive. Como o Holocausto foi praticado pelo Estado judeu, então o Estado alemão, ou pelo Estado nazista, desculpe, o Estado alemão teve que reparar os judeus. A mesma coisa em relação ao Japão. As bombas sobre Hiroshima, Nagasaki, os Estados Unidos também teve que reparar o Japão. São outros objetivos, evidentemente, mas teve que reparar. E onde é que essa política vai ser estrangulada? Se vocês fizerem a leitura da maior parte dos documentos das organizações negras do Brasil, eles reivindicam uma conferência que aconteceu na África do Sul, na cidade de Durban, como um marco da luta antirracista no mundo. Não é verdade. A Conferência de Durban foi bancada pelo Banco Mundial, Unicef, uma série de organizações imperialistas, e foi a conferência que engavetou a política de reparações históricas, e na época o presidente da África do Sul era o Nelson Mandela. Engavetaram. E a principal delegação nessa conferência era justamente a delegação representando o movimento negro do Brasil. Do Brasil. Tentaram, inclusive, fazer com que o conceito raça não fosse aprovado nas resoluções dessa conferência. Veja bem, conferência antirracista. Não pode ter o conceito raça nas resoluções. E só não apagaram isso porque é entrar em contradição com o próprio nome da conferência, conferência antirracista. Mas por que a briga com o termo raça? Porque raça remete ao colonialismo. O colonialismo remete aos países europeus. E ao remeter aos países europeus, se remete também aos países imperialistas que estavam com as suas delegações no interior da conferência e que ameaçaram se retirar da conferência se a política de reparações históricas fosse aprovada. A principal reivindicação das delegações dos países africanos naquela conferência era: se vocês reconhecem que vocês cometeram o maior crime da história da humanidade, não adianta só pedido de desculpas,
Nós exigimos a suspensão do pagamento das dívidas dos nossos países. Era a principal reivindicação dos países africanos. Eles engavetaram a política de reparações históricas e transformaram a política de reparações históricas em política que a gente chama de superestrutural, meramente. Cotas que nós reivindicamos, ações afirmativas que nós reivindicamos, mas atribuíram a educação para resolver os problemas que são problemas estruturais da população negra do país mais negro fora do continente africano. Foi um golpe que nós tivemos ali em relação à política de reparações históricas. E Durban não tem que servir como referência para os lutadores. E não parou aí. Em 2010, nós tivemos a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que foi um documento que tramitou por quase 20 anos no Congresso Nacional. Foi construído pelo movimento negro. E foi em 2010, durante o governo da Dilma. E eles esvaziaram aquele documento, transformando esse documento num documento liberal. Liberal. O próprio Paulo Paim, que era o relator do documento, da proposta do documento, que todo mundo sabe aqui que Paulo Paim é do PT, antes de ser votado, Paulo Paim falou, o documento é muito ruim. Não era ninguém do PST ou não. Paulo Paim disse, muito ruim. Se na Conferência de Durban não passou, né, eles não conseguiram excluir o termo raça, o Estatuto da Igualdade Racial brasileiro não tem o termo raça. Eles trocaram por etnia, porque para tratar do ponto de vista mais cultural e minimizar o que significou os 380 anos de escravidão. Por isso que nós não reivindicamos o Estatuto da Igualdade Racial. E a gente precisa retomar a política de reparações e construir um programa a partir daí para o conjunto da população negra, sobretudo para o conjunto da população negra mais pobre e da classe trabalhadora desse país. E por fim, estava conversando com a companheira ainda há pouco, estava me entrevistando, e ela fez uma pergunta sobre a questão dos brancos. Como é que fica os brancos na luta contra o racismo? Eu tenho uma opinião sobre isso. Porque o racismo, ele surge como uma teoria para justificar a escravidão, no primeiro momento, é bibliocêntrico, inclusive. A base era a Bíblia, tá? Que nossos antepassados eram descendentes de Cã, e todos os descendentes de Cã não possuíam alma. Se não possui alma, não é ser humano. Se não é ser humano, pode escravizar. No século XIX surge um outro tipo de racismo, que vai por interior dos laboratórios, que é o chamado pseudo-racismo biológico, pseudo-científico, para justificar a recolonização da África. Justificar a recolonização da África. A ideia de que branco europeu é sinônimo de branco, branco sinônimo de superior, e todos os povos não europeus e não brancos eram inferiores, e, portanto, a Europa tinha a missão de levar a civilização, de levar a religião, de levar a tecnologia, desenvolvimento para esses continentes. Justificaram a recolonização. Inclusive, mataram mais negros na África do que no período da escravidão. Só no Congo belga foram mais de 10 milhões em cerca de 20 a 30 anos. 10 milhões de pessoas foram assassinadas ali. Mas o racismo também ele cumpre uma outra tarefa, que é dividir a classe trabalhadora. Só existe racismo, só existe opressão, porque o não oprimido da nossa classe, ele é convencido por essa teoria. Se o não oprimido da nossa classe não fosse ganho por essas teorias racistas, sequer existiria racismo. Ele divide a nossa classe. Ele cria um sentimento de compensação psicológica no branco. A minha situação está muito ruim, mas pelo menos a dele é muito pior do que a minha, e eu me identifico com a burguesia que é branca. A gente tem que ter uma política para arrancar esses brancos dos braços da sua burguesia, especialmente branco da classe trabalhadora. Porque se o racismo divide a classe, a luta antirracista, na nossa opinião, é para unir a classe. E se o capitalismo não conseguiu resolver os problemas mais básicos da nossa classe, não existe nem titulação dos territórios quilombolas. Não existe nem isso. Se não é possível resolver o problema do racismo no interior do capitalismo, no interior da chamada democracia burguesa, nós temos que apontar qual é, então, o tipo de regime que a gente vai dar uma batalha para superar o racismo. E, na nossa opinião, a classe trabalhadora desse país tem que tomar o poder, tem que organizar o seu Estado e a gente dá um combate para acabar com o racismo em outras condições. Não quer dizer que depois da Revolução o racismo vai acabar. Nós temos essa ilusão, mas a
as condições para você dar uma batalha para acabar com o racismo, ela avança no outro sentido. E atenção, nós não queremos viver em democracia racial não, tá? Porque a sociedade que a gente tem como estratégia, que é o comunismo, que passa por isso, processo de revolução, ditadura do proletariado, socialismo, etc., é uma sociedade sem classes. E ao ser uma sociedade sem classe, nós queremos também uma sociedade sem racismo. E se é uma sociedade sem racismo, é também uma sociedade sem raças. Porque a raça foi uma construção sociológica para manter, para justificar a escravidão, para justificar a neocolonização e para dividir a classe trabalhadora. O fim do capitalismo, o fim das classes sociais significa também o fim das raças. E, portanto, que a cor da pele dos indivíduos, o cabelo, e seja lá o que for, não seja sinônimo nem de superioridade, nem de inferioridade, e seja sinônimo de equivalência. É esse o programa. Agora é o programa que a gente vai ter que se enfrentar com esse governo que está aí, mas também com essa ultradireita, assassina, autoritária, ditadora, que inclusive tenta reconstruir o mito da democracia racial em outro patamar. Porque o Bolsonaro e todo o grupo dele diz que não tem racismo no Brasil. E são racistas. Foi ele que chamou os quilombolas, que os quilombolas pesavam não sei quantas arroba, que disse que não é ter titulação de territórios quilombolas. Então, o combate ao governo Lula tem que se dar também pela esquerda, com o nosso programa de reparações históricas, no caso específico da questão negra, mas também é muito importante a gente entender que nós temos que mandar essa ultradireita para o lixo da história. Fico aqui, obrigado.